O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Prado. O curso é sobre direito administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Prado, professor de Direito Administrativo, de cursos preparatórios para concurso, bem como para o exame de Ordem dos Advogados do Brasil. O tema que eu vou falar hoje aqui é improbidade administrativa e agentes públicos. Apesar da lei que regulamenta, que trata do tema improbidade administrativa, já possuir mais de 20 anos de sua promulgação, é um tema bem recente, que está sempre em moda e muito discutido nos tribunais superiores. Então, nós vamos iniciar o nosso tema falando sobre a improbidade administrativa. Como fundamento constitucional, ou seja, como início do conteúdo, nós vamos abordar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importará a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Observa só, a ressalva final do dispositivo é sem prejuízo da ação penal cabível. O que você acha que o legislador quis dizer com isso? Basicamente, o legislador determinou que existem sanções em decorrência do ato de improbidade administrativa, mas se constituir em crime, vai ter uma ação penal própria para isso. Isso quer dizer que o próprio dispositivo constitucional já não abarca o tema do ponto de vista sobre a ótica criminal. Por quê? Para isso, existe uma legislação penal específica. Quando ele fala em suspensão dos direitos políticos, há autores que dizem que seria uma sanção, ou seja, uma punição de cunho político. A própria doutrina tem divergência sobre esse tema. Há autores que dizem que a improbidade administrativa ela é de cunho político-administrativo. Há outra parte da doutrina que diz que seria de cunho político-civil-administrativo. E os penalistas entendem que pode ser de cunho também, como se fosse uma quarta esfera, ou seja, independente da administrativa, da civil e da penal. Então, há alguns penalistas que defendem a tese de que a improbidade administrativa seria uma espécie de quarto ilícito, além do administrativo, do civil e do penal. Essa discussão doutrinária e jurisprudencial dos nossos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, trazem um tema atual, que é justamente esse que nós vamos abordar sobre a improbidade administrativa. O conceito de probidade se relaciona com honestidade, moralidade. Isso quer dizer que se eu fizer uma interpretação contrário ao senso, analisando a improbidade, eu vou analisar como desonestidade, como uma conduta imoral. E é com base nisso que nós vamos iniciar o nosso estudo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, probidade é sinônimo de honestidade. Mas se eu pegar esse conceito no dicionário em latim, ele dá a entender que se trata de corrupção. A lei que tratava desse tema antes da Lei 8429 de 92 tinha um cunho penal, criminal, em relação aos agentes públicos que se locupletavam em razão da função, enriquecendo-se ilicitamente. Entretanto, a nova roupagem que foi dada através da Lei de Improbidade Administrativa, promulgada no dia 2 de junho de 1992, versa justamente sobre essa sanção de natureza administrativa, político e civil, não abarcando eminentemente o conteúdo criminal. Afastar também totalmente esse conteúdo criminal da Lei 8429 de 92 está incorreto, tendo em vista que há um crime previsto na própria Lei de Improbidade. Esse crime está no artigo 19. Mas ouça bem, preste atenção. É um crime
que não se aplica para quem praticou o ato de improbidade administrativa, mas sim para aquele que representou contra quem sabe ser inocente. Seria mais ou menos assim. Um particular, qualquer cidadão, qualquer do povo, estaria representando contra um agente público por um suposto ato de improbidade administrativa. Só que essa representação, ela tem algum cunho que não é de interesse público, pode ser até pessoal, no intuito de prejudicar, mas ele sabe que o agente público é inocente. Visando evitar essas distorções, essas representações e denúncias infundadas, a Lei de Improbidade Administrativa, denominada LIA a partir de agora, né? L-I-A, Lei de Improbidade Administrativa, determinou que quem fizer a representação tem que ser identificado. Aí você vai se perguntar, quer dizer então que se eu fizer uma denúncia anônima, a administração pública não irá apurar? Resposta que está errada. Por que essa resposta está errada? Há entendimento dos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no sentido de que, se houver uma denúncia, ainda que anônima, pelo poder dever de agir do administrador público, ele deve instaurar um procedimento de apuração. Então, numa análise simétrica, se no processo administrativo eu posso instaurar por denúncia anônima, eu também posso fazer uma análise em denúncia anônima sobre improbidade administrativa. A quem se aplica essa lei? Quem pratica ato de improbidade administrativa? Essas respostas estão no próprio dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa. Quando você analisa o artigo 1º da lei, ele determina quem é o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. O que é sujeito passivo? É aquele que sofre o ato de improbidade administrativa. Por exemplo, eu, União, entidade política, através de algum órgão, tenho um agente desviando o dinheiro. Se o agente desviou o dinheiro, eu, entidade União, fui prejudicada. Então, a partir desse momento, eu sou o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Cabe ressaltar que, numa inversão e num tratamento de ação de improbidade administrativa, eu vou ter uma interpretação um pouco diferente. Se inverte. Se eu sou o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa, significa dizer o seguinte, que quando eu for mover a ação contra aquele que praticou o ato, eu vou ser o autor da ação. E aquele que era o sujeito ativo do ato vira o sujeito passivo da ação de improbidade. Então, essa relação de ser sujeito ativo ou passivo vai depender se eu estou falando de ato ou de ação de improbidade administrativa. Ao praticar um ato de improbidade administrativa, eu estou sendo o sujeito ativo da prática de ato. São os agentes públicos. Mas não só os agentes públicos. O particular pode ser também sujeito ativo do ato de improbidade. Aí você vai me perguntar assim, mas como, Alexandre? Como eu posso ser sujeito ativo de improbidade administrativa se eu sou um particular? É simples. Eu não vou ser um sujeito ativo direto, mas sim um sujeito ativo indireto. Pois se eu induzir, concorrer ou me beneficiar de qualquer forma, eu vou estar também relacionado como sujeito ativo do ato de improbidade. Óbvio que eu não sou um sujeito ativo direto, mas sim um sujeito ativo indireto. Voltando ao tema ainda de sujeito passivo do ato de improbidade, nós vamos esclarecer quem pode ser sujeito passivo desse ato. A administração direta, que eu estou falando da administração pública do primeiro setor, que envolve as seguintes entidades estatais, ou também chamadas de entidades políticas. Quem são essas entidades políticas? Quem são essas entidades estatais? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, qualquer uma dessas entidades, através de seus órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, podem ser sujeito passivo do ato de improbidade. Além das entidades da administração direta,
nós temos também as entidades de administração indireta. Quais são? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Observe que aí engloba tanto as entidades de direito público quanto as entidades de direito privado. Quando eu falo sobre entidades de direito público, significa dizer que elas gozam de prerrogativas não extensíveis às pessoas jurídicas de direito privado. Então, a pessoa jurídica de direito público, ela possui imunidade tributária, ela possui prazo em dobro para recorrer numa ação judicial e em quádruplo para contestar, ela possui requisito estatutário ou regime jurídico único para os seus servidores e uma série de vantagens, benefícios que não se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado. E por falar em pessoas jurídicas de direito privado, quem mais poderia se enquadrar nesse conceito? Ao analisar a parte final do artigo 1º, bem como o parágrafo único, você vai observar que abarca muito mais pessoas jurídicas que se relacionem com a administração pública, seja ela de forma direta ou indireta, seja ela do primeiro, do segundo ou do setor da administração, ou do terceiro setor da administração pública. Quando se fala em empresa incorporada ao poder público ou entidade cuja administração pública participe com mais de 50% do patrimônio da receita anual, ou ainda que participe com menos de 50% do patrimônio da receita anual, ela se engloba também como sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Então, a partir desse momento, eu posso afirmar que uma organização social, que uma OCIP, que uma entidade de direito privado, que a administração pública participe ainda que de forma direta, pode ser sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. O que vai diferenciar e distinguir está em relação à participação do poder público. Se o poder público participar com mais de 50% do patrimônio da receita anual, está na totalidade sujeito aos ditames da Lei 8429 de 92. Já, se o poder público participar com menos de 50% do patrimônio da receita anual dessa empresa de direito privado, dessa entidade que o poder público participa indiretamente com menos de 50%, fica limitada as sanções à sua participação. Então, por exemplo, se há um prejuízo à administração de R$1 milhão e o poder público participa com 30% dessa pessoa jurídica que foi sujeito passivo do ato, só fica limitado ao valor de 300 mil, porque 30% do patrimônio da receita do prejuízo de 1 milhão corresponde a 300 mil. Então, existe apenas a restrição, porque isso é o que interessa ao poder público. E os outros 700 mil? Ficam como? Se perde? Não. Os outros 700 mil reais, no exemplo que eu dei, eles vão poder ser cobrados de outra forma, porque aí já interessa a pessoa jurídica de direito privado. Então, ela vai fazer através de ações de cobrança, em virtude do dano que lhe foi causado. Então, nós temos como pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, que englobam e que fazem parte da administração pública, direta ou indiretamente, podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa. Em relação aos sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa, nós temos os agentes públicos. Quando se fala em agente público, também nós temos um tema aí doutrinário. Só que é importante você saber que existe fundamentação legal para você também saber o conceito. O próprio Código Penal, no artigo 327, traz a definição de funcionário público. E como definição de funcionário público, podemos incluir que é todo aquele que ocupa carga, emprego ou função em caráter permanente ou transitório, com ou sem remuneração.
Além desse dispositivo no artigo 327 do Código Penal, temos ainda, na própria Lei 8429 de 92, o artigo 2º, que traz o conceito de agente público. É bem parecido com o do Código Penal, só que ele vai e traz algumas nuances e variações, ou seja, ele exagera na sua conceituação. Ele diz que ele foi investido mediante eleição, mandato, cargo, nomeação, designação, ou seja, dá uma floreada no conceito que já estava previsto no artigo 327 do Código Penal. Se você ainda não está satisfeito, nós temos também o artigo 5º da Lei 4898 de 65, que fala do conceito de autoridade para fins de crime de abuso de autoridade. No conceito de autoridade, ele traz como conceito aquele que ocupa cargo, emprego ou função de caráter civil ou militar, permanente ou transitório, com ou sem remuneração. Então, observe o seguinte, nós temos algumas legislações que versam sobre o conceito de agente público. E na Constituição Federal, você encontra essa fundamentação sobre agente público? A resposta é negativa. Não tem na Constituição Federal o conceito. Até porque esses conceitos, a própria legislação, o legislador, deixa para a doutrina e jurisprudência assim fazer. A norma jurídica não tem como condão trazer uma conceituação. Ela deixa abarcada pela própria doutrina e jurisprudência. Então nós temos aí o sujeito ativo e o sujeito passivo. Como bem dissemos, os agentes públicos são sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa. Só que eu posso ser um particular e praticar também o ato de improbidade. Cabe ressaltar que o particular sozinho nunca vai praticar ato de improbidade administrativa. Sozinho nunca. Mas se ele induzir, concorrer ou se beneficiar de qualquer forma do ato de improbidade administrativa, ele vai ser o sujeito ativo do ato de forma indireta. Então nós temos como sujeito ativo indireto o particular, seja ele pessoa física ou jurídica, que vai trabalhar juntamente com a gente para praticar um ato de desonestidade, para praticar um ato de improbidade administrativa. Então, passado esses conceitos iniciais da Lei de Improbidade Administrativa, nós temos que falar um pouquinho da doutrina sobre o tema. Maria Silvia Zanella de Pietro, juntamente com outros autores, entendem que a moralidade administrativa e a honestidade, por si só, não configuram a improbidade. Existe também um conjunto de coisas que alguns autores dizem que se envolveria com a juridicidade. O que é isso? Ele diz que tem que ter uma legalidade, que é justamente a aplicação da disposição legal para uma situação que você vai se submeter. Então, o legislador, ao fazer a lei, ele traz o aspecto e o requisito da legalidade. A legitimidade, que é a satisfação, o atendimento da vontade do povo. E nós temos também a moralidade administrativa. Juntando esses três conceitos, nós temos o que é a boa administração, o que é a juridicidade. A falta da boa administração acarreta a improbidade administrativa. O Poder Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça estão muito preocupados com esse tema, improbidade, com esse tema que fala relativo à corrupção. Qual é a preocupação deles em relação a isso? Existe um programa, Meta 18, em que os tribunais farão um mutirão, farão um contexto de julgar todas as ações que envolvem a improbidade administrativa que foram distribuídas até 31 de dezembro de 2011 até o final de 31 de dezembro de 2013. Isso quer dizer que dos mais de 15 mil processos distribuídos envolvendo improbidade administrativa, apenas 5 mil já foram julgados. Então, eles estão com foco nisso, buscando resolver esse problema ou buscando combater a corrupção. Com foco nisso, nós temos um combate não só à improbidade,
mas também a corrupção, analisando os aspectos de crime, bem como o aspecto político-administrativo. Vamos chamar agora o nosso aluno para fazer a pergunta. Oi, professor. Meu nome é Thiago Cardoso. A minha dúvida é: improbidade administrativa é crime? Olá, Thiago. Boa pergunta. A improbidade administrativa é crime. Alguns aspectos devem ser analisados. O primeiro deles é o seguinte: você está se referindo a ato de improbidade ou a ação de improbidade? Porque o ato de improbidade, ele se relaciona sim com crime, e principalmente no que condiz ao enriquecimento ilícito. Mas a lei de improbidade administrativa, ela não tem o cunho criminal. Se for crime, vai ter uma ação penal cabível, própria e específica para poder imputar a sanção, a pena. Então, o ato de improbidade administrativa, sob a ótica da Lei 8429 de 92, não tem o cunho criminal, mas pode se configurar como crime se assim tiver tipificado numa legislação penal. Essa é a resposta para esse tema. Em relação à legislação de improbidade administrativa, além da Lei 8429, nós temos diversas outras leis que combatem essa parte criminal, que combatem a lavagem de dinheiro, combate a formação de quadrilha no sentido da administração pública. É muito frequente nós lermos nos jornais e vermos na televisão que a cada dia que passa se descobre um escândalo envolvendo corrupção. Então, quando se fala em improbidade, é importante você saber que existe um contexto maior, o contexto lato sensu, um contexto amplo e o contexto stricto sensu. No sentido lato sensu, envolvem atos de desonestidade, de corrupção, e isso se configura como crime. No sentido stricto sensu, da Lei 8429 de 92, nós temos uma sanção que não vai ter uma natureza criminal, mas sim político, administrativa e civil. Em relação ainda à legislação de improbidade administrativa, e dando seguimento, é importante ressaltar que o administrador público ele tem alguns deveres administrativos. Ele tem o dever de probidade, dever de eficiência, dever de prestar contas, e a falta do cumprimento desses deveres trazem sanções. E essas sanções são justamente punidas, cada uma em seu âmbito, de acordo com a natureza delas, que pode se configurar como uma infração administrativa apenas, como uma infração administrativa e político-administrativa, como uma infração civil e uma infração penal. Por isso que é importante sabermos que a improbidade no sentido lato sensu pode se configurar como ato de crime sim. Entretanto, quando se fala da lei de improbidade administrativa, não há que se falar em crime, justamente porque é uma lei que tem uma natureza político-administrativa, não se configurando de natureza eminentemente criminal. São princípios que a administração pública deve obedecer sempre, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você der uma lida no artigo 4º da Lei 8429 de 92, você vai vislumbrar que lá não consta o princípio da eficiência. Por que lá não consta o princípio da eficiência? Porque a Lei 8429 de 92 foi sancionada, foi promulgada anteriormente ao advento da Emenda Constitucional número 19 de 98, que trouxe o princípio da eficiência como seu carro-chefe, como seu carro principal para efeito da organização administrativa. Cabe ressaltar que a Emenda Constitucional 19 de 98, além de trazer o princípio da eficiência, trouxe uma modificação no âmbito da administração pública, passando de uma noção burocrática para uma noção gerencial. Alexandre, traduz isso para mim. Uma noção burocrática é aquela que visualiza o processo meio, enquanto que a noção gerencial de administração visualiza o processo fim. Então, o princípio da eficiência está muito mais focado em resultado, tentando desburocratizar um pouco a administração. Óbvio que essa desburocratização
nunca vai ser 100%, porque nós temos alguns princípios para obedecer. Além da administração focar no resultado, eu tenho que analisar os aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Afinal de contas, eu tenho que fazer uma boa administração. E para isso, eu tenho que observar cada um desses princípios. Quando se fala em princípio da legalidade, existem e aspectos sobre esse princípio. A administração pública é a legalidade no sentido estrito sensu. Qual é a legalidade no sentido estrito sensu? É aquela restrita, aquela que o agente público só pode fazer o que a lei autoriza. Diferentemente da legalidade que você, cidadão, tem na sua vida comum previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é a legalidade no seu sentido mais amplo que se pode ter. Diz o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Só que não é só o aspecto da legalidade que se leva em consideração. Temos também o aspecto da impessoalidade na administração pública. E a impessoalidade é o que alguns autores chamam de princípio da finalidade. O que seria a finalidade? Qual é a finalidade da administração pública? É o interesse público. Então, eu, a administração, tenho que buscar o interesse público. Só que esse interesse público, que eu estou me referindo como princípio constitucional, é no sentido amplo da palavra também, porque cada ato administrativo individualizado tem uma finalidade específica. E essa finalidade específica vai estar de acordo em cada ato praticado da administração. Além da impessoalidade, temos o princípio da moralidade administrativa. Moralidade esta que se distingue da moralidade comum do cidadão. Afinal de contas, cada pessoa tem uma criação, cada pessoa nasce em uma família. Isso quer dizer que cada pessoa tem um costume, tem um princípio a ser seguido. Só que quando você ingressa na administração pública, aqueles princípios da sua família se externalizam no contexto da administração pública. Como assim? Você deixa de seguir os princípios familiares e segue o princípio da administração, a ética da administração. O que para muitas famílias pode ser uma situação comum, corriqueira, para a administração pública pode não ser. Então, o que é a moralidade administrativa se relaciona no âmbito interno da administração. E ela vai variar de órgão para órgão, de entidade para entidade, de cargo para cargo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem que ter uma vida pública e privada muito regrada. Ele não pode também se dar a algumas situações e alguns luxos que isso pode ser interpretado pela sociedade como não muito bom. Como, por exemplo, parar, num barzinho da esquina para ficar tomando cerveja com os amigos. Isso é uma situação que a própria sociedade pode não enxergar bem, diferentemente do cidadão comum, que poderá fazer isso tranquilamente sem ser incomodado. É sobre essa moralidade administrativa que nós estamos falando, da moralidade administrativa pública, que é retirada do interior da administração. Nem tudo que é lícito é honesto. Não é porque a lei permite que eu vou poder fazer. Muitas das vezes, a lei autoriza, mas não é uma conduta moral, então eu não vou fazer. Nem tudo que é lícito é honesto. É um brocardo em latim, que já traduzido para a língua portuguesa significa dizer isso. Em relação ao princípio da publicidade da administração pública, que é um princípio que as pessoas acham que tem que se fazer a publicação através do diário oficial, não necessariamente é isso. Eu diria para você que a publicação está intimamente ligada à publicidade, mas a publicidade não se resume na publicação. Existem alguns atos que são chamados atos que, abre aspas, secretos, que são atos não publicados. Exemplos bem tranquilos. A nomeação de agentes para a Agência Brasileira de Inteligência. Você, quando publica o ato de nomeação, você não coloca o nome daquele agente. Você coloca o número de identificação, justamente porque a natureza do cargo exige esse sigilo. Bem como, por exemplo, algumas aquisições e compras de equipamentos do Departamento de Polícia Federal. O fato de não ser dada uma publicação ali não significa dizer que não houve a publicidade. Então, a publicidade pode ser restringida
em virtude de interesse superior da administração ou ainda em razão de segurança nacional. Falando sobre o princípio da eficiência, que é um outro princípio que tem que ser seguido, que veio com a emenda constitucional 19, justamente com a reforma administrativa constitucional, ser eficiente é atingir o resultado da melhor forma possível. Quando eu digo da melhor forma possível, eu quero dizer a mais econômica, a mais rápida, aquela que eu consigo atingir utilizando-me da melhor forma dos recursos materiais da administração. Então, a administração tem que atingir o resultado. E eu sou eficiente quando eu otimizo os recursos para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, nós temos aí os princípios constitucionais da administração que a própria lei de improbidade administrativa determina que devem ser obedecidos. Situação que não precisava ter trazido de forma expressa no dispositivo legal, porque a própria Constituição Federal assim já faz. Além desses princípios, são dados e concedidos aos agentes públicos poderes administrativos. Esses poderes administrativos não são superpoderes que fazem aquela pessoa que está na administração diferente do cidadão comum. Esses poderes administrativos, o próprio nome já diz, são utilizados no âmbito da administração. Muitas das vezes, ele se coloca em grau de superioridade em relação ao cidadão comum, mas é porque ele está dotado do poder administrativo, pois ele é uma pessoa assim como o cidadão comum, não tem nenhum grau de superioridade. Somos todos iguais perante a lei. Só que naquele momento em que ele está exercendo a função, ele está na qualidade de agente público. E nessa qualidade de agente público, ele é o Estado. Veja bem, ele não representa o Estado, ele é o Estado. Não há que se falar em representação, mas sim em teoria da imputação. A teoria da imputação se relaciona no seguinte: os agentes públicos trabalham nos órgãos administrativos e esses órgãos administrativos, por não possuírem personalidade jurídica, não têm patrimônio próprio e nem vontade própria, satisfazem a vontade da entidade a que eles pertencem. Alexandre, quando você falou que eles não têm personalidade jurídica, o que você quis dizer com isso? Personalidade jurídica significa dizer a possibilidade de você contrair direitos e obrigações no mundo jurídico. A partir do momento que eu tenho personalidade jurídica, eu posso constituir um patrimônio próprio. Então, órgão tem personalidade jurídica? Não. Entidade tem personalidade jurídica? Tem. Bom, Alexandre, sobre órgão público eu entendi o conceito, você me falou. São centros de competência não dotados de personalidade jurídica, portanto não têm vontade própria. Então se aplica a eles a teoria do órgão, que eles estão imputados da atividade estatal. Esse outro nome que você se referiu, que é a entidade, o que seria? Pessoa jurídica de direito público ou direito privado, dotado de personalidade jurídica e pode ter patrimônio próprio. Exemplifica para mim, Alexandre. É simples. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são chamadas de entidades políticas ou entidades estatais ou entidades centralizadas. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista são entidades de administração indireta, chamadas de entidades administrativas. Qual seria a diferença entre as entidades estatais e as entidades administrativas? O próprio nome já diz. As entidades estatais têm funções políticas e mandamentos constitucionais que lhes são impostos, enquanto que as entidades administrativas recebem dessas entidades estatais poderes administrativos para executar funções administrativas. Denominam-se entidades administrativas, pois estão vinculadas ao poder executivo. O que você está dizendo, Alexandre, é que só pode existir entidade administrativa vinculada ao poder executivo? Não. No Brasil, todas as entidades da administração indireta são vinculadas ao poder executivo, mas não há impedimento constitucional de eu instituir entidades da administração indireta vinculadas aos poderes legislativo e judiciário.
não há impedimento constitucional. Mas no Brasil, atualmente, não existem tais entidades. Bom, então nós já agora entendemos o conceito de entidades, de órgãos. Vamos falar sobre os agentes públicos. Esses agentes públicos detêm os chamados poderes administrativos, poderes que lhes são conferidos pelo Estado. Esses poderes, como bem falávamos, não são superpoderes, mas são poderes de atuação no exercício de sua função. Quais são os poderes administrativos que um agente público detém no exercício da função? O poder pode ser vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar e poder de polícia. Quando se fala em poder vinculado, é aquele poder que a administração pública determina como o agente deve agir, não lhe dando liberdade de escolha, determinando que o mesmo deverá agir nos ditames da lei. Quando se fala em poder discricionário, é a chamada discricionariedade administrativa. Permite à administração pública, ou melhor, ao agente público, agir de acordo com a conveniência e oportunidade. Essa conveniência e oportunidade é chamada liberdade de escolha. Poder hierárquico é aquele conferido à autoridade superior para que ela possa fiscalizar a conduta dos seus subordinados. Esses subordinados terão uma conduta de acordo com o mandamento administrativo, permitindo à autoridade superior fiscalizar para saber se o servidor, o agente público, está desempenhando corretamente as suas funções, podendo avocar, ou seja, chamar para si a responsabilidade, ou delegar atribuições, permitir que ele desempenhe atribuições de forma delegada. O poder regulamentar ou normativo é aquele conferido à administração pública para expedir regras do bom funcionamento da administração, tipicamente conferido ao Poder Executivo para explicar a correta aplicação da lei. Mas admite-se também a utilização desses poderes pelos poderes legislativo e judiciário para a edição, por exemplo, de um ato interno, como, por exemplo, o regimento interno do STF, como, por exemplo, o regimento interno do Senado, que são, respectivamente, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Em relação ao poder de polícia, se trata da fiscalização, a faculdade que a administração pública possui de condicionar ou restringir o uso e gozo de bens, direitos e atividades. Essas situações que a administração fiscaliza do particular colocam o agente público em grau de superioridade. Superioridade em razão do interesse público sobre o interesse privado. Analisando esses aspectos, vamos agora à pergunta do nosso colega. Olá, professor Alexandre, meu nome é Patrícia de Matos e minha dúvida é: as OS são consideradas para efeitos de responsabilização como sujeitas passivas do ato de improbidade administrativa? Olá, Patrícia. Como bem nós falamos aí, as OS, que são as organizações sociais, podem sim ser sujeitas passivas do ato de improbidade administrativa, na medida em que o poder público participa, ainda que indiretamente, do patrimônio ou da receita anual, ressaltando-se que vai participar em relação ao percentual que o poder público pertence. Então, as sanções serão aplicadas dentro desses limites. Cabe ressaltar ainda que a outra parte, que o poder público não vai aplicar essas sanções, não ficará prejudicada. A parte da pessoa jurídica de direito privado poderá submeter, através de ações de cunho e natureza de direito privado, a cobrança do valor restante. Bom, então entendemos que a administração pública é regida por princípios, que o agente público tem que obedecer esses princípios. Analisando os princípios e obedecendo toda a temática que envolve o tema probidade administrativa, tem-se uma boa administração. A partir do momento que ele não pratica essa boa administração, ocorre o que se chama de improbidade administrativa.
Vimos ainda que a expressão improbidade administrativa significa dizer que houve corrupção, que houve falta de honestidade, falta de moralidade, que pode sim ser um ato criminal, mas a Lei 8429 de 92 não abarca essa circunstância. Se ficar configurado que houve o crime, vai-se ter uma ação penal cabível, própria para isso. Mas a ação de improbidade, ela não tem natureza criminal. Ela é natureza política administrativa, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vimos também, como fundamentação constitucional, o artigo 37, parágrafo 4º, que diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Essas sanções, que nós vamos estudar nas próximas aulas, se refere ao seguinte, que tem um cunho político, tem um cunho civil e tem um cunho também, por que não dizer, o administrativo. Há divergência doutrinária sobre isso. Maria Silva Zanella de Pietro, por exemplo, diz que a ação de improbidade administrativa tem natureza político-civil e não seria administrativa, pois ela entende que quando ocorre a suspensão dos direitos políticos, naturalmente você perderia a função pública. Mas cabe ressaltar que por ser a ação de improbidade administrativa uma ação independente, ela ocorre independentemente a ação administrativa, a ação civil e a ação penal. Por isso que os penalistas dizem que seria uma espécie de quarto ilícito. Alguns autores têm denominado quarta esfera. Além da legislação que versa sobre a improbidade administrativa, o ato de improbidade administrativa, nós vimos que existem outras legislações para combater a corrupção. E esse é o foco, é o momento. O Conselho Nacional de Justiça está fazendo uma operação através da Meta 18 para tentar combater a corrupção. Só de ação de improbidade administrativa distribuídas são mais de 15 mil, sendo julgadas somente 5 mil. Mas analisa-se que são mais de 40 mil ações envolvendo corrupção e improbidade administrativa. Então temos aí um tema bastante recorrente, um tema bastante atual, que na verdade sofre-se discussão. Recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal declarou tema de repercussão geral em improbidade administrativa. Então teremos em breve algum tipo de posicionamento em relação aos atos de improbidade administrativa pelo Supremo Tribunal Federal. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tem algumas posições consolidadas, que ao longo das aulas nós vamos analisar cada um desses tópicos que o STJ entende como importante, que entende como posicionamento. E é sobre isso que nós iremos falar nas próximas aulas. Ainda sobre agente público, importante ressaltar que existem classificações. Classificações essas, que além daquelas que nós demos na legislação, temos ainda a classificação doutrinária. E quando se fala de doutrina, ela é bem divergente no que diz em relação a esse tema. A improbidade administrativa traz algumas situações de restrição em relação aos bens. Mas o intuito mesmo da ação é, além de combater a corrupção, naturalmente, ou evitar a corrupção, é trazer para a administração pública o não prejuízo, trazer para a administração pública o interesse público. Isso quer dizer que ela tem por condão ressarcimento ao erário daquele ato que foi prejudicado. Esse ato pode ter decorrido de uma situação de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário ou de atos que atentem contra os princípios da administração. Então, se eu perguntar a você quais são as modalidades possíveis de improbidade administrativa, você me responderá que pode ser por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atos que atentem contra os princípios da administração. Isso quer dizer o seguinte, nem toda improbidade há corrupção por parte do agente. Isso comprova que o fato de eu deixar de prestar contas quando sou obrigado a fazê-lo
desrespeita o princípio da administração pública, mas não necessariamente incorre em crime. Então, para ser crime, tem que estar tipificado, tem que estar previsto na legislação penal, coisa que a lei de improbidade não faz. A lei de improbidade trata das sanções que estão previstas na Constituição e outras que estão previstas na Lei 8429. Além daquelas que nós vimos na Constituição Federal, temos ainda a multa civil, proibição de contratar com a administração pública e perda de bens e valores acrescidos ao patrimônio. Então, nós vamos estudar cada uma dessas sanções. Sanções que temos de caráter gradativo e não gradativo, nos termos do entendimento da doutrina e da jurisprudência. Convido você a assistir à nossa próxima aula, que nós vamos dar continuidade sobre improbidade administrativa. Mas antes é importante que você conheça agentes públicos. Tema esse muito controvertido na doutrina e que nós vamos abordar aqui para você entender melhor. Vamos falar sobre os agentes públicos e suas espécies. Agentes políticos, agentes administrativos, agentes credenciados, agentes delegados e agentes honoríficos. Ou, se você quiser, podemos falar dos agentes políticos, agentes administrativos e particulares em colaboração com o poder público. Então, observe que o tema é muito controvertido sobre isso. Vamos analisar nessa aula, na próxima aula, o aspecto constitucional, o aspecto do regime jurídico que envolve os agentes públicos, bem como a aplicação deles ou não à Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Vamos aproveitar e falarmos também sobre o regime jurídico único, estabilidade e demais direitos e vantagens dos servidores públicos, principalmente no que condiz o aspecto de cunho legal, que é regulamentado no âmbito federal pela Lei 8.112 de 90. Cabe ressaltar que os agentes públicos estaduais e municipais possuem também seus próprios regimes jurídicos, sejam eles estatutários, seletistas ou ainda contratados por tempo determinado. Vamos visualizar que a investidura desse agente traz aspecto também no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista que no artigo 13 da referida Lei 8429 de 92, ele fala sobre o ato de posse, que é o ato de investidura do servidor público ocupante de cargo efetivo. Vamos observar que no ato de posse, ele é obrigado a declarar os bens e valores que compõem o seu patrimônio, bem como daqueles que são seus dependentes. Também tem que fazer essa declaração quando exigida. E aqueles servidores que a administração entender são obrigados ainda anualmente fazer a comprovação da evolução do seu patrimônio. A disponibilidade que você dá à administração de forma falsa ou omissiva pode se configurar a perda da função pública. Então, esse tema é bem importante porque se o agente público, ao se investir no cargo, prestar declaração falsa em relação ao seu patrimônio, ele vai ser demitido a bem do serviço público. Sabe o que é isso? Demissão a bem do serviço público significa dizer, nos termos da lei, que você nunca mais retorna ao serviço público. Eu sei que esse tema é controvertido e você vai dizer para mim, Alexandre, mas isso aí é uma penalidade em caráter perpétuo, a Constituição veda. Pois é sobre esses aspectos que nós vamos discutir. Afinal de contas, é justamente esse tema que a gente está falando, improbidade administrativa e agentes públicos. E o objetivo aqui da nossa aula é justamente trazer esses temas controvertidos. Não perca, na próxima aula nossa, sobre o tema agentes públicos, disposições constitucionais, legais e divergências doutrinárias. Te espero na próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.